Oi gente, meu nome é Juliana, estamos aqui mais um dia para ouvir uma palavra direta do coração do Senhor para o nosso coração. A palavra de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 em diante, que diz assim: Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhe disse: Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Aqui, a palavra está dizendo que os apóstolos chegando, eles contaram a Jesus tudo aquilo que eles tinham feito, e então Jesus convida eles para ir para um lugar mais isolado, mais tranquilo, para eles poderem descansar um pouco. E aqui o que nós podemos aprender com o Senhor, que há momentos em nossa vida que nós precisamos nos retirar, nós precisamos descansar. É muito bom estar em comunhão com os irmãos, reunido com os irmãos, com as pessoas, com nossos amigos, com nossos familiares, mas nós temos que tirar um momento para nós descansar, para o nosso espírito conversar com o Senhor. Tem uma frase que diz assim: quem está com todo mundo o tempo todo não está em nenhum momento com Deus. Ou seja, é bom nós tirarmos um momento só para o Senhor também, Como eu disse antes, é ótimo estar com muita gente ao nosso redor o tempo todo, conversando, brincando, Mas é muito importante também nós sabermos que nós temos que tirar um momento do nosso dia para o Senhor. Que não é só, como é que eu vou dizer assim, não é só aglomeração, que a gente vive, mas que o nosso espírito precisa de um momento a sós com o Senhor. Nosso espírito precisa de um momento para descansar, para falar, para se abrir com o Senhor. Porque por mais que a gente esteja conversando com Deus, juntamente com nossos irmãos, nós estamos edificando nosso espírito quando nós estamos conversando sobre o reino dos céus com as pessoas ao nosso redor. Mas o nosso espírito, ele tem uma necessidade de ficar sozinho com o Senhor, porque há coisas em nossas orações que só nós e Deus precisamos saber, Que as pessoas ao nosso redor não têm necessidade de ouvirem aquilo, Se vocês conseguem me entender o que eu quero dizer, Há intimidades que estão dentro do nosso coração, sentimentos, pensamentos, orações que só o Senhor pode ouvir, Então é muito importante nós como disse antes, nos retirarmos para passar mais tempo com o Senhor, É claro que às vezes a gente tem um dia corrido, mas a gente nunca pode esquecer de fazer o nosso devocional com o Senhor, de orar, de ler, de buscar mais o Senhor, Confesso que tem muitos dias que eu falo com o Senhor, que Senhor, hoje hoje eu vou dormir, hoje eu não vou. Mas a gente não pode ser assim, irmãos? A gente precisa ser persistente e constante na nossa vida devocional com o Senhor. Tem dias que é cansativo, mas nós precisamos vencer a preguiça, o desânimo, muitas vezes a tristeza, porque eu confesso que quando a gente está triste por algo que aconteceu, é muito difícil a gente conseguir se colocar em oração, é muito difícil a gente conseguir se colocar na presença do Senhor, se concentrar para orar, porque a gente tenta se concentrar para falar com o Senhor e a única coisa que vem na nossa mente são as coisas que aconteceram no nosso dia, são aquelas coisas que aconteceram que nos afetaram. Às vezes a gente vai para a oração, para o nosso devocional, sem palavras para orar. Mas eu aprendi esse dia com a pastora Camila Barros, que ela dizia, que muitas vezes quando ela não tem oração, ela não tem palavras para orar, ela pega uns salmos e faz uma oração, lendo aqueles salmos, Então, há momentos realmente que a gente não consegue orar, há momentos que nenhuma lágrima sai, Parece que a gente vai pro nosso devocional com o Senhor e a vontade que a gente tem é de ficar ali quietinho, paradinho, Só esperando Deus falar alguma coisa. Mas que a gente sempre venha persistir na nossa oração, Porque a constância, ela vai nos ajudar a criar um hábito de estar sempre, de nos colocar mais na presença do Senhor. E quanto mais a gente se colocar na presença do Senhor, mais o Senhor se revelará para nós, A palavra do Senhor diz, o próprio Deus vai dizer: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor sabe que não é todos os dias que nós temos vontade de orar. O Senhor sabe que não é todos os dias que a gente tem vontade de jejuar, de ler a palavra.
Mas é sempre importante nós nos esforçarmos em orar, pelo menos um pouquinho, ler pelo menos um capítulo, para que a gente venha estar sempre nos relacionando com o Senhor, né? Nunca deixar o Senhor de lado, né, irmãos? Nós temos que procurar sempre dar atenção para o Senhor. Então, que através dessa palavra a gente venha aprender com Jesus, né? Que aqui ele diz, né? Vamos sozinhos para um lugar tranquilo para descansar um pouco, né? Que às vezes é necessário a gente se retirar para descansar, para conversar com o Senhor, para se realinhar espiritualmente, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, não me recordo onde está, em qual livro, sei que está em algum dos evangelhos, que é quando Jesus recebe a notícia que mataram João Batista, né, o seu primo, e muito amigo de Jesus, né, e aquilo afetou muito Jesus, porque por mais que Jesus fosse 100% Deus, ele estava numa condição também de ser 100% homem, né, então quando aquela notícia chegou a ele, aquilo entristeceu muito o coração dele, imagino, né, e a palavra diz então que ele foi de barco para o meio do mar, para conversar com Deus, né? Ele se retirou, né, para conversar com o Senhor. E o que eu gosto muito nessa palavra é que Jesus se retirou, se curou com Deus, conversou, orou com o Senhor. Creio que ali ele teve um devocional com o Senhor. E ali de Deus ele recebeu graça, né? De Deus Pai ele recebeu graça, alívio para aquela dor, aquela ferida que ele estava sentindo no coração. E a palavra diz que quando ele retornou à praia, havia muitas pessoas ali enfermas, né? E Jesus, ele se moveu de íntima compaixão, né? O coração de Jesus se encheu de compaixão e todas as pessoas que estavam naquela praia foram curadas, né? Tudo aquilo que eles foram buscar de Jesus, eles receberam. Mas por que eles receberam? Porque antes de Jesus voltar para a praia, ele se realinhou com o Senhor, né? Ele deixou o Senhor consolar o coração dele, né? Como eu disse antes, Jesus, por mais sendo Deus, ele também foi homem, né? Ele também passou por isso que nós passamos. Então, quando a gente permite o Senhor trabalhar no nosso coração, retirar aquilo que está nos afligindo, quando nós voltamos, nós somos canais de bênção na vida das pessoas, né? Nós podemos ajudar ainda mais as pessoas quando a gente já está sendo curado e transformado pelo Senhor, né? Porque não tem como uma pessoa ferida curar um ferido espiritualmente, né? Assim como digo na questão de libertação, não tem como um cativo espiritualmente libertar outro cativo espiritualmente, né? Primeiro nós somos curados e libertos pelo Senhor, para depois, por meio de nós, sermos curar e libertar outras pessoas, né? Então que nós venhamos sempre nos retirar para sermos tratados pelo Senhor, para depois nós sermos canais de bênção para que Deus venha tratar outras pessoas. Amém? Então essa é a palavra do Senhor hoje para o nosso coração. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever no canal. Um bom restante de semana a todos nós. E lembrando que dia 24 de julho vai ter cachorro quente com refrigerante por R$12 na filial, ali no bairro Santa Afonso. Eu estou com os cartãozinhos vendendo. Se você tiver interesse, é só comentar aqui embaixo que eu entro em contato com você. Amém?